Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente avançar mais um passo na nossa exploração, na nossa jornada, descobrindo o Dungeon World, PBTA de fantasia medieval, publicado aqui no Brasil pela Secular Games, que a gente está explorando aqui no canal, capítulo a capítulo, sempre tentando pensar aí os pontos mais interessantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral de como é que o jogo funciona para vocês, beleza? Quem está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Dungeon World, com tudo que a gente já fez a respeito desse jogo, mas cabe aqui um aviso aos navegantes, tá? Já estamos muito próximos, estamos na reta final já para zerar mais um livro aqui no canal. Então se você não quiser perder mais nenhum vídeo, se inscreve logo aí, ativa o sininho e vamos em frente. Então olha só pessoal, para a gente avançar aqui na nossa jornada, a gente vai comentar hoje o capítulo 20, Técnicas avançadas para se aprofundar na Terra, olha só. O lance aqui é o seguinte, para dar uma ideia geral do capítulo aqui para vocês. A gente já cobriu ao longo da nossa série todas as informações básicas sobre o livro, né? Sobre o cenário, cenário não, né? Que ele não tem um cenário fixo, mas vamos comentar a respeito disso também. Sobre as regras, sobre o funcionamento das mecânicas do jogo, né? E tudo mais. Então agora, nesses capítulos finais, ou especificamente nesse capítulo 20, o livro ele vai retomar aquela função que ele apareceu algumas vezes aqui ao longo da série, dele ser um manual. Por que eu estou dizendo isso? Esse capítulo ele vai concentrar informações, ele vai meio que te ensinar técnicas para customizar o seu jogo, tá? E de repente criar aí a sua própria versão, né? A sua própria maneira de jogar, ou como o povo costuma falar hoje em dia, um hack do jogo, né? Então, a visão que eu tive ao ler esse capítulo é essa. É um capítulo feito para te ensinar com um pouquinho mais de detalhe como é que funciona ali as mecânicas internas do jogo, né? O raciocínio por trás de alguns elementos que vão te ajudar caso você tenha essa intenção aí de fazer um hack, ou nem necessariamente só fazer um hack, mas ajustar, fazer uma sintonia fina em alguns tipos de mecânicas do jogo para ajustar isso para a sua campanha específica, tá? Eu vou comentar com um pouquinho mais de detalhes, porque eu acho que vai ficar mais claro quando eu começar a dar os exemplos, beleza? Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que o livro vai abordar aqui é justamente, olha, os tipos de movimento, tá? E aqui ele vai dividir em dois tipos básicos, os movimentos de mundo e os movimentos de classe. Mas o que ele quer dizer exatamente com isso? Qual é a proposta aqui que o livro vai trazer? É como você vai justamente adaptar movimentos para fins específicos. Então, o que seria um movimento de mundo? Um movimento de mundo seria algo, um tipo de movimento específico que você cria para aquela aventura ou para aquele cenário, para aquela cena, sei lá, que você está conduzindo ali naquele momento, que ele não necessariamente vai ser algo que você vai utilizar sempre, ou que vai ser um movimento que em todas as suas aventuras vai aparecer. Não, ele é um movimento costurado, vamos colocar assim, de uma forma específica para representar algum ponto que você julgue importante daquele cenário específico. Eu vou pegar aqui o exemplo que ele dá no livro, que é o seguinte, olha só. O exemplo do movimento é quando abrir uma tampa de esgoto. Aí você rola mais força e tal, não sei o que, e o que acontece, né? Uma estrutura de movimento básico, como a gente viu aqui. O questionamento é, então peraí, quer dizer que cada vez que o meu personagem abrir uma tampa de esgoto em qualquer lugar do cenário, eu vou ter que usar esse movimento? Não. Pela explicação que ele dá aqui, no restante do tópico, é o seguinte, os personagens estão entrando numa fortaleza específica para resgatar alguém e tal, e naquele cenário, é como se fosse uma, entre aspas, aqui, como se fosse aquela dungeon, e esses movimentos de mundo, nesse exemplo que ele deu aqui, são costurados especificamente. Então, naquele local onde os personagens estão, naquele momento, naquela cena, é relevante, faz sentido eu ter este tipo de movimento aqui quando abrir a tampa de um esgoto. Então, esse exemplo é só para tentar passar para vocês essa noção, essa ideia de que os movimentos do mundo, eles vão ser costurados, eles vão ser específicos para situações que você, enquanto narrador, vai criar. Seja para aquela dungeon, seja para aquela fortaleza que eles estão invadindo, aquela área que eles estão, vamos dizer que eles estejam num deserto, numa área gelada, enfim, alguma coisa nesse sentido. São movimentos que eles vão dar aquele sabor a mais, para não dizer que todas as dungeons são iguais, ou que todos os desertos são iguais, ou alguma coisa nesse sentido. É para você justamente customizar. Eu acho que a palavra chave de todo esse capítulo é customização. Fechando essa parte aí dos movimentos, né, dos tipos de movimento, resta ainda falar um pouquinho sobre os movimentos de classe, que é justamente o que vocês devem estar imaginando aí. O livro ele já trouxe uma porrada de movimentos para cada uma das classes, destacamos alguns aqui nos vídeos específicos, né, de cada uma das classes, mas claro, sempre existe espaço, como o próprio livro coloca aqui, para você colocar uns movimentinhos ali a mais, caso seja do seu interesse. Mas aí qual é o detalhe? Ele vai justamente discutir nesse tópico uma maneira interessante de você fazer isso. Ou você sempre tem que pensar o seguinte,
Os movimentos, eles vão depender dos gatilhos, a gente vai comentar também um pouquinho mais sobre isso, sobre essa estrutura, mais pra frente nesse vídeo, tá? Mas a ideia é que o movimento, ele não seja qualquer tipo de ação. Ele tem que ser uma ação específica, uma ação interessante, uma ação relevante. O exemplo que ele dá aqui, olha, é quando você dedicar uma sala ao seu Deus. Esse é o movimento. Então veja que não é uma ação comum, é uma ação qualquer. É tipo, sei lá, uma consagração aqui, uma ação especial que um clérigo ou um personagem que seja muito devoto, não sei, ele não especifica aqui, realiza. Então talvez seja interessante você guardar esses movimentos de classe para momentos de clímax na sua campanha, por exemplo. Né? Só uma sugestão. Aqui, né, no livro ele vai comentando um pouquinho sobre isso e dando o balizamento, vamos dizer assim, que você tem que ter em mente na hora de criar movimentos para novos movimentos para as classes. Seguindo adiante e pegando esse gancho de classes, o próximo tópico que o livro vai abordar é justamente, olha, novas classes. Tá, eu já tenho basicamente, salvo engano, 9 classes, né? Aqui no Dungeon World que a gente comentou aqui ao longo da série. Mas e se mesmo assim eu quiser criar uma classe nova? Inspiração não falta, né? Você pode usar um filme, um livro, misturar alguma coisa ali para criar uma classe que seja diferenciada. Pode? Pode, claro que pode. Nesse tópico, o livro vai justamente te dar um regramento, um raciocínio básico para você entender como é que funciona a essência da criação de uma nova classe, para que o jogo como um todo continue tendo uma certa coerência em termos de regra, em termos de níveis de poder ou alguma coisa assim, de equilíbrio entre as classes. Pelo menos essa foi a ideia que eu tive, né, a impressão que eu tive enquanto eu lia essa sessão. Então a ideia aqui é justamente isso, discutir esses pontos específicos para que quando você cria uma nova classe, ela meio que faça sentido com o resto das regras do jogo. A ideia geral é essa. E nesse gancho também, nesse mesmo tópico, só para a gente completar a informação, tem uma outra coisa interessante aqui, olha, que ele fala de classes de compêndio. O que seriam essas classes de compêndio? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Classes de compêndio são disponibilizadas para personagens de níveis mais altos que tenham preenchido requisitos específicos. Elas são chamadas de classes de compêndio porque apareceram pela primeira vez nos compêndios do Dungeon World básico e são o caminho a seguir para um conceito que possa ser atribuído a várias outras classes. A estrutura básica de uma classe de compêndio é de apresentar um movimento básico que só pode ser utilizado por personagens que tiveram uma determinada experiência, como o exemplo a seguir. Qual é o exemplo que ele dá? Olha só, quando adentrar a presença física de um deus ou de seu avatar, na próxima vez que ganhar um nível, poderá escolher um movimento abaixo no lugar de um movimento da classe. Aí tem aqui o movimento vínculo divino. Mas qual é o detalhe? Qual é a diferença para os outros movimentos? Primeiro, segundo o livro coloca aqui, você deve reservar essas chamadas classes de compêndio, né, para personagens de níveis mais elevados. E geralmente elas estão associadas não só com um gatilho, como todos os movimentos estão, mas com condições específicas. No caso aqui, olha, quando adentrar a presença física de um deus ou seu avatar. Ou seja, pelo exemplo que o livro dá aqui, somado com a informação que ele colocou, que isso é reservado para personagens de níveis mais altos, você já pode intuir aí que são situações realmente excepcionais ou épicas, ou até mesmo específicas da jornada de um personagem. O auge daquela jornada dele pode render a ele uma condição que vai gerar aqui um desses movimentos de classe de compêndio ou alguma coisa assim, entendeu? Então eu acho que o raciocínio básico é justamente esse, é você ter uma situação bem específica, bem relevante, bem épica, vamos chamar desse jeito, né? Só para dar uma ideia aqui da magnitude da coisa. E a partir daí, se o personagem cumprir esse requisito, ele vai ganhar essa condição aí de classe de compêndio ou esse movimento específico aqui relacionado a essa situação pela qual o personagem passou durante a sua jornada. Na sequência, o próximo tópico, o livro vai trazer aqui, olha, movimentos de aventura. Assim como a gente falou um pouquinho de movimentos, né, de uma maneira geral, né, do mundo, das classes e tal, ele vai trazer aqui um pouquinho sobre movimentos de aventura, que vai seguir aquele mesmo raciocínio que a gente já apresentou aqui, de ser uma coisa específica, adaptada, costurada, customizada para a sua aventura. Os exemplos que ele dá aqui é, por exemplo, você está mestrando num evento, você está mestrando uma one shot, então você pode utilizar alguns movimentos específicos para aquela aventura para, por exemplo, ganhar tempo. O exemplo que ele dá aqui é a aventura até aqui, esse é o movimento. Em vez de você narrar toda uma jornada ali, jogando isso com os personagens, você pode utilizar a aventura até aqui para fazer uma espécie de recapitulação ou de colocar aí várias informações que os personagens precisam já saber para começar no meio da ação, por exemplo, no meio de um combate, no meio de uma guerra. É como se você fizesse aquela apresentação do que aconteceu antes, né? O recap do episódio passado, o recap da temporada passada, para já começar ali com todo mundo no meio da ação. Basicamente, a ideia é essa. Os movimentos de aventura, eles vão servir ali para você
customizar o que está acontecendo naquela aventura específica. E agora, olha só, como eu comentei no início do vídeo, chegou o momento da gente falar aqui um pouquinho sobre a estrutura de um movimento. Tá? Então aqui ele vai discutir qual é o raciocínio por trás da criação de um movimento, justamente para você entender e ter as ferramentas necessárias para criar os seus próprios movimentos customizados, que é o que a gente está falando aqui desde o início do vídeo. Então olha só, primeiro, o que ele fala aqui do gatilho? O gatilho vai ser aquela ação fictícia que vai desencadear o movimento. Nós chegamos a comentar isso também ao longo da série aqui, quando a gente falou um pouquinho das regras, tá? Só que qual é o detalhe aqui? Qual é a ressalva que ele faz, por exemplo? Evite, ao pensar nos gatilhos, unidades de tempo. Então, daqui a tantos turnos, ou em tantas horas, ou em tantos segundos, ou não sei o quê, porque o tempo num jogo de RPG é algo meio fluido. Então, você ficar preso a essas unidades de tempo pode ser difícil para você conseguir encaixar direito o gatilho do movimento. Então, ao invés disso, ele dá uma lista aqui de exemplos, de sugestões, de coisas que podem, né, ser utilizadas como gatilhos. Então, só para dar uma ideia geral, o que o livro coloca aqui? Quando um personagem faz uma ação, quando o personagem faz uma ação sob circunstâncias específicas, tá? Quando as circunstâncias indicarem que esse movimento deve acontecer, né? Independente da ação por parte do personagem. Quando um personagem usa alguma coisa, né? Um item mágico, uma relíquia, enfim, ou de agora em diante, quer seja, deste momento em frente do jogo, o movimento vai ser acionado. Então, esses são exemplos de gatilhos. E se você acha que ficou tudo meio perdido, meio solto assim, é porque eu estou lendo só os tópicos, tá? Aqui no livro, ele vai dar exemplos de movimentos que usam esses gatilhos, tá? Que são movimentos que estão presentes aqui no livro, naquela descrição das classes e tal. Então, você pode voltar lá e dar uma conferida, ler o movimento completo para identificar aqui qual movimento ele está associando a cada tipo de gatilho, tá? E além disso, o outro ponto que ele discute nessa questão da estrutura, né, dos movimentos é justamente o efeito. A gente falou do gatilho, que é aquela ação fictícia que vai colocar o movimento em ação, mas o que ele faz? Qual é o resultado desse movimento? O que ele vai gerar em termos de jogo, em termos de regra? Basicamente, isso aí é o efeito. E esses efeitos podem ser meio que qualquer coisa. Aí entra a sua parte da criatividade do mestre do jogo, do narrador, ao inventar esses movimentos novos. Só que ele vai trazer aqui, olha, para auxiliar, alguns exemplos, né, de efeitos dos movimentos. Então, exemplos que ele dá aqui: rolar alguma coisa, né, substituir características, negar dano, conceder um bônus ou uma penalidade, adiante ou constantemente, né, causar ou curar dano, escolher entre várias opções, né, domínio e gasto. A gente comentou um pouquinho sobre cada uma dessas opções que ele está dando. Ao ler os movimentos, a gente consegue identificar. Perguntas e respostas, né? Tem movimentos que servem justamente para você obter informações, por isso que tem isso aqui, perguntas e respostas. Mudar circunstâncias, marcar experiência, pedir mais informações ou adicionar opções. Novamente, eu estou lendo aqui só os tópicos, tá? Mas no livro ele vai trazer aqui, né, os movimentos que estão associados a cada um desses efeitos. Então o ideal é que você justamente olhe lá, leia o movimento, para, a partir das informações que tem aqui, conseguir entender o raciocínio por trás, né, da criação desse movimento. E para fechar, a gente vai ter aqui o seguinte: tem no livro aqui um exemplo de um desenvolvimento de um movimento, tá? Então ele tem aqui, olha, o matar e pilhar. Então aqui, ao longo de algumas páginas, ele vai trazer todo o raciocínio que foi feito para desenvolver esse movimento até ele chegar na versão final, que é a que a gente tem no livro. Então ele vai trazer aqui desde a primeira ideia, o que foi testado, por que acharam que não estava legal, mudou para uma outra versão, para uma terceira, para uma quarta, até chegar na versão final do movimento. Então aqui você consegue acompanhar passo a passo, né, do detalhamento da criação de um movimento. E para fechar aqui esse capítulo, o último tópico que ele vai tratar é sobre o mestre de jogo, né, o MJ, ou AMJ, enfim. Qual é o detalhe aqui? A gente comentou ao longo da série sobre os princípios, né, do jogo. Então aqui, já que a gente está falando de customização, de hack, de adaptação, de mexer ali, né, com o chassi do jogo, vamos chamar assim, aqui nesse tópico, nessa parte final, ele vai discutir novamente cada um dos princípios aqui, que a gente já comentou ao longo da série, e fazer uma pequena análise para ver se vale a pena mudar isso, é fácil mudar esse princípio, se você mudar esse princípio você vai descaracterizar muito o jogo e tal. Então a ideia geral dessa parte é essa, é de retomar a ideia dos princípios sob essa ótica de quem está fazendo alterações na estrutura do jogo. Isso vai mudar muito? Isso não vai? Quais seriam os princípios ali mais
possíveis, né, vamos colocar assim, de serem modificados quando você faz a sua adaptação. E quais são aqueles que seriam mais difíceis, ou se você mudar, beleza, tudo bem, mas você já está criando uma vertente bem diferente, vamos chamar assim, da proposta inicial do Dungeon World. A ideia dessa sessão é essa. E claro, como não podia deixar de ser, também tem um pouquinho falando sobre os monstros, né? Se você vai adaptar os monstros e tal, como é o raciocínio por trás disso. Então, como eu falei, só para a gente fechar mesmo as informações, esse capítulo ele é muito voltado para essa questão da customização. Ele te fornece uma série de ferramentas, de raciocínios, de informações para você escolher a melhor maneira de customizar o jogo para melhor atender às suas necessidades e as do seu grupo. E com isso a gente encerra mais um capítulo aqui do Dungeon World. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias. Nosso próximo vídeo vai ser o último vídeo da série do Dungeon World. A gente vai discutir um pouquinho sobre os apêndices aqui do livro. Então quem não quiser perder, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.